Olá, meus amigos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou Léo Sintra, sou hipnoterapeuta, neurocoach, constelador sistêmico familiar e contador de histórias curativas. Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito bacana: felicidade. O que você acredita em relação a... Qual é a sua crença em relação à felicidade? A felicidade ela é um estado natural do ser humano. Nós somos criados para sermos felizes. Sei que muitas pessoas não gostam que se fale em Deus. A maioria das pessoas gostam muito de Deus. Mas é para aquelas pessoas que não gostam que falem em Deus, me perdoem, mas hoje eu tenho que falar em Deus. E eu vou falar em Deus por um simples motivo, que nós somos a imagem e semelhança. Todas as religiões, elas compartilham dessa mesma crença, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos um pouquinho, nem que seja, do poder da criação. Mas a parte mais interessante nessa história é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos tristeza nem ansiedade, nós não somos a depressão, nós fomos criados na matriz da felicidade. A nossa natureza é ser feliz. Olha que coisa interessante. Para pensar naqueles dias que você vira à noite com familiares, amigos, curtindo, conversando, sem bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica já muda todo o processo. Mas você fica lá, vira à noite conversando, brincando com a família, encontro, aquele barato, chega de manhã cedo, você acorda 8 horas da manhã para fazer café da manhã, arrumar para todo mundo, você acorda bem disposto, você acorda feliz, alegre, porque você estava num ambiente de felicidade e de alegria. Então você não acorda cansado, porque você está numa situação natural do ser humano, que é felicidade. No entanto, se você está triste, está em depressão, você está em luto, você está em alguma coisa que está amargurando a sua alma, você está contra a sua natureza. E você, para permanecer nesse estado, você tem que fazer muita força, você tem que alimentar essa dor, porque senão a felicidade começa a brotar pelos seus poros, e quando você menos espera, você está feliz de novo. Mas aí entram umas situações interessantes. Por exemplo, no caso do luto, a pessoa perdeu um ente querido. Ela tem uma dívida com esse ente querido. Ela não pode ficar feliz durante um tempo. Ela tem que trazer a tristeza dentro dela. Por mais que a felicidade tente brotar de novo, ela não pode, porque ela tem um compromisso com aquela pessoa que partiu. Então ela traz dentro dela, ela precisa alimentar, ela começa a alimentar aquela dor. Ela vai trazendo lembranças dolorosas, ela vai trazendo imagens, músicas, e que fazem com que ela vivencie aquele luto com intensidade, porque ela deve isso para a pessoa que partiu. E a mesma coisa em relação a perdas de pessoas vivas mesmo. Uma pessoa que fazia muito parte da sua vida e essa pessoa se foi. Como é que você pode ser feliz? Você tem um compromisso com você mesmo e com aquela imagem da pessoa dentro da sua cabeça, que você não pode ficar feliz pelaquela perda. Você não pode estar feliz. Só que a felicidade é inata ao ser humano. Se você não alimentar ela, ela brota. Eu tenho um caso de uma ex-cliente aqui que foi muito interessante. Ela é uma jovem de 17 anos e que ela tinha um ganho secundário por causa da depressão muito forte. Porque ela, por causa da depressão dela, que era uma depressão muito forte, ela não precisava ir para a escola, ela não precisava ir para a faculdade, não precisava trabalhar, ela não arrumava nada em casa, ela não lavava uma louça em casa, porque ela tinha o ganho secundário dela, porque por ela ter a depressão, ela não precisava fazer nada. A família inteira estava ali à sua disposição. E aí que vem o problema, quando a família inteira está à disposição para um processo de depressão. A pessoa vai se ficando cada vez mais dependente da situação. E ela, de uma forma inconsciente, ela não quer sair. Ela não quer sair da depressão porque o ganho secundário dela é muito grande.
ela consegue, através disso, que a família inteira carregue ela no colo, paparique ela o tempo todo. Aí eu fiz um teste com ela. Eu falei assim, olha, vamos fazer um teste de uma semana. Durante uma semana, você vai deixar de escutar as músicas tristes que ela escutava. Ela tinha uma playlist só de músicas depressivas. Ela chegava durante o dia, fechava todas as janelas com blackout, as janelas do quarto, e ficava de pijama o dia inteiro. Quem que fazendo isso não vai ficar em depressão? Qualquer pessoa, por mais feliz que ela esteja. E ela ainda conseguiu um outro artifício para se manter na depressão, que foi assistir filmes tristes, filmes de doença, pessoas que ficaram doentes, pessoas que morreram com doença. Com isso, ela conseguia alimentar de todas as formas a depressão dela. E ela continuava colocando a família inteira refém de todo aquele processo. Porque quando um membro da família adoece com a depressão, toda a família adoece. Não só aquela pessoa, ele adoece a família inteira. Porque depressão é doença, não é frescura. Depressão é doença. Independente das causas dela, independente se é de ganho secundário, mas ela é uma doença e precisa ser tratada. E muitas vezes ela precisa de tratamento químico, tratamento médico e do complementar. Às vezes só o tratamento complementar não resolve. Às vezes sim, às vezes o tratamento complementar resolve sem medicação. Mas na maioria das vezes vai precisar sim do psiquiatra para poder estar acompanhando esse processo. E esse trabalho em dobradinha faz com que os resultados sejam simplesmente surpreendentes. Mas eu fiz um teste com essa ex-cliente, que era o seguinte, eu combinei com ela, eu falei assim, olha, você vai durante uma semana, você vai escutar só músicas alegres, felizes, com vibrações altas, você vai acordar e botar a melhor roupa que você tiver no armário, como se fosse pronta para sair. E a primeira coisa que você vai fazer é abrir a janela, todas as janelas. Tira o blackout, abre tudo, deixa o sol entrar, abre a janela para o ar entrar. E a primeira coisa que você vai falar, você vai abrir os braços e falar, obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso que acaba de começar. Você vai falar com entusiasmo, com vontade, com força. E o que aconteceu? No segundo dia, a irmã dessa menina me liga desesperada. Léo, a minha irmã está surtando. Está surtando porque ela não consegue manter a depressão dela. E uma das perguntas que a irmã doente me fez era, Léo, como é que eu consigo viver a vida normal mantendo minha depressão? Ou seja, a depressão para ela já era dela, já tinha virado um objeto da vida dela, ela gostava de cultuar aquela depressão, ela rezava por aquela depressão, tudo para ela era aquela depressão, era tudo que ela precisava na vida dela para ter todos os ganhos que ela tinha, era depressão. E quando ela começou a ter a sensação da perda daquilo que era tão importante para ela, que era aquela depressão, ela começou a surtar. Ela não conseguiu. Nós entramos com um processo de reprogramação mental, trazendo outros ganhos além dos ganhos secundários e mostrando que esses novos ganhos eram muito mais interessantes que os secundários. E com isso conseguimos abrir uma portinha pequena para conseguir entrar e começar um processo de transformação. E quando nós conseguimos entrar com esse processo de transformação, a felicidade começou a brotar por todos os poros dessa menina. E em pouco tempo, em menos de 2 meses, essa menina que estava há mais de 6 anos em depressão, ela simplesmente conseguiu achar a cura. Ela achou o caminho da autocura. Nós, hipnólogos, terapeutas, nós mostramos apenas o caminho, nós somos apenas uma lanterna mostrando, clareando por onde a pessoa tem que entrar. E é ela mesma que faz a sua própria transformação, melhorando a sua qualidade de vida e conseguindo se reestruturar completamente. Isso a hipnose pode proporcionar para você que vem vivenciando a depressão, a ansiedade, o pânico, as crises de pânico na sua casa.
Não é para você parar de tomar as medicações que o psiquiatra passou para tomar. É para você utilizar toda essa terapia maravilhosa, complementando o que a terapia convencional já faz. Por isso você vai ter Peço desculpas pelo som, eu tive que dar uma pausa aí. Mas o meu vizinho agora resolveu fazer, furando a parede a botar quadro. Mas é isso, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Gratidão, 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 gratidão por estar aqui comigo. Desculpe o barulhinho do meu vizinho aqui. Mas vamos conversando. Um forte abraço e um bom final de semana para vocês.